No vídeo de hoje, top 5 personagens mais populares de Dragon Quest Dino Daibuken Parte 1. Eu acredito que todos ficaram sabendo, mas nessa semana não tivemos o episódio 73 porque os servidores da Toei foram hackeados. E a partir do dia 20 de março, todas as séries da Toei Animation terão atraso em sua transmissão. Então eu resolvi trazer esse vídeo do ranking dos 5 mais populares de Dragon Quest Dino Daibuken. A fonte da pesquisa foi a revista semanal Shonen Jump, onde era publicado o mangá de Dragon Quest. E os resultados saíram tanto lá no volume 7 e também no volume 17 do mangá. Então eu somei os votos e fiz aqui o ranking do top 5 personagens. Será que seu personagem está dentro dessa lista? Lembrando que esse aqui não é o ranking definitivo e os acontecimentos dos personagens que devemos considerar é até o episódio 42, que equivale ao capítulo 153 do mangá. Em quinto lugar, temos a Man com 3.221 votos. E a primeira aparição dela foi no episódio 6, quando ela chegou e salvou Dai e Pop de um monstro. Depois ela ainda salva o Pop de um leão alado. E ainda deu uma bronca no Pop porque o Pop deixou o Dai sozinho lutando com o Crocodile. Na época ela ainda usava a pistola que dava disparos de feitiços e também ela já demonstrava ter uma força fora do comum. Além disso, ela também salva o Dai quando ele está quase sendo derrotado pelo Crocodile. Ela ainda congelou o braço do Crocodile, o que foi também de fundamental importância para que o Dai conseguisse sair vencedor dessa batalha. E quando o Rei das Feras estava fazendo seu ataque em Romos, Man foi a primeira a ter coragem de ir atrás do Dai para tentar ajudá-lo e deu uma baita de uma bronca no Pop por ele não ajudar o amigo. No episódio 11, ela teve coragem de enfrentar no mano a mano o Ryunkyo, infelizmente foi derrotada com apenas um golpe. Após essa luta, o Ryunkyo ainda deixa ela presa. E é então que ela começa a conversar com o Ryunkyo e tentar convencê-lo novamente a se tornar uma pessoa boa. Ela consegue escapar da prisão com a ajuda do Gomi-chan e descobre o segredo de Bartos, que na verdade ele não tinha sido assassinado pelo Avan, e sim pelo próprio Hadlar. E ela, sempre com a sua empatia, foi uma das maiores responsáveis pela mudança do Ryunkyo. No episódio 15, Dai e os outros vão resgatar a princesa Leona, que foi sequestrada pelo Flazard. Flazard usa as torres de gelo e brasa, deixando toda a equipe do Dai enfraquecida em relação aos poderes mágicos. Enfraquecido, Dai começa a apanhar do Flazard. E é nesse episódio que a Man lidera o próprio herói e todo o grupo. Vendo que a situação era grave, em determinado momento a Man diz ao Dai que eles precisam fugir. Mas o Dai se recusa. A princesa é congelada e a Man consegue convencer os outros que eles devem fugir. Dai continua a tentar enfrentar o Flazard incessantemente, mas apanha mais do que consegue bater. Mais uma vez o Dai cai perto da Man e a Man tenta convencê-lo de que eles precisam fugir. Dai se recusa novamente e parte para cima do Flazard. A mãe então golpeia o Dai e faz com que ele fique inconsciente. Ela bota o Dai nas costas e sai para fugir pelo balão que já está preparado pelo Pop. Mas o Flazard não quer deixar eles escaparem, ele ataca ela, mas ela contra-ataca com uma de suas cápsulas da sua arma. Ela consegue explodir a mão do Flazard e ganhar tempo para eles fugirem. E mais uma vez a Man salva o herói e o herói do herói. Se não fosse por ela, não só eles, mas todos estariam mortos. E no episódio 20, quando a princesa Leona estava prestes a morrer num esquife de gelo, ela e o Dai é que salvam a princesa. Com feitiços combinados dentro de uma cápsula, a Man acaba atirando então no esquife de gelo da princesa e consegue derreter esse esquife de gelo. Mas sua arma, que era utilizada para lançar feitiços, porque a Man não consegue fazer feitiços de ataque, somente de cura, acaba sendo destruída. A Man então fica sem a sua principal arma. No episódio 21, a Man acaba entrando meio que em crise, já que ela não é tão boa em cura como a Leona, e ela também agora não tem poder de fogo para combater os inimigos. Man, reconhecendo que ela está ficando para trás enquanto os outros estão ficando mais fortes, além de que eles vão ter que enfrentar inimigos mais fortes ainda, ela resolve se tornar uma artista marcial. Ela então deixa o grupo e vai em busca do mestre Brukina. Após completar seu treinamento, no episódio 34, a Man vai participar de um torneio de artes marciais. Nesse torneio estão reunidos os maiores lutadores do mundo e ainda assim, a Man, nas preliminares, se sai muito bem, demonstrando uma enorme força. É nesse episódio que Zanza se revela. Ele é filho de Zabuera e está ali para capturar os lutadores mais fortes do mundo e fazer experimentos neles. Ele consegue capturar os lutadores com uma espécie de domo vivo e a Man também fica presa dentro desse domo. Enquanto isso, Dai enfrenta o Zanza e o Zanza se transforma no Super Demoniade. Mesmo com a ajuda do Pop, Dai não consegue derrotar Zanza. O Zanza inclusive está para devorá-lo vivo. A Man, ouvindo o grito do Dai, percebe de dentro da bioprisão que ele foi derrotado. O Dai acaba sendo engolido e o Pop fica fora de combate, é então que o Shio acaba brilhando nesse episódio 36.
Mas o Shio também acaba derrotado e a Man também percebe de dentro da bioprisão. É então que ela resolve tentar sair da bioprisão, mas todos os outros lutadores desencorajam ela e não acreditam que ela vai conseguir, afinal de contas eles são muito fortes e não conseguiram. A Man então usa sua nova técnica destruindo a bioprisão, e com apenas um soco, Man consegue fazer com que Zanza caia no chão. Man continua a luta dando uma surra no Zanza até que ela acerta um golpe com um punho refrator e faz com que o Dai seja expelido para fora. Graças aos ataques da Man, Zanza fica enfraquecido e ele não consegue se regenerar. Mas a Man não consegue derrotar o Zanza sozinha, ela precisa da ajuda do Dai, que dá um golpe no Zanza e aí sim eles derrotam o inimigo. No episódio 40, a Man também tem um certo destaque, além dela lutar com monstros de armaduras e destruí-los. Quando o Mr. Vanya arremessa o Ryunkyo do Castelo da Rocha Demoníaca, que é uma altura gigantesca, a Man corre para segurá-lo no colo. O que foi muito legal, porque no passado ela havia sido salva pelo Ryunkyo de forma parecida e dessa vez ela retribuiu o favor. Ela também impede que o Ryunkyo desperte novamente seu lado maligno, pedindo ao Ryunkyo que ele lute apenas com o poder do bem. E até o episódio 42, esses foram os maiores feitos da Man. Além disso, podemos destacar algumas das qualidades dela, como seu amor fraternal que acabou ali ajudando o Ryunkyo, que ela tem não só por ele, mas com os demais do grupo também. A sua bondade, a sua coragem, a empatia que ela tem inclusive para com os seus inimigos e sua capacidade de liderança em momentos difíceis. Ela também foi responsável por impulsionar o Poppy a se tornar alguém melhor, o que faz da Man uma das melhores personagens femininas já criadas para anime shonen. E olha que essa personagem foi criada lá no ano de 1989, ou seja, uma personagem muito à frente de seu tempo. E melhor do que muitas personagens de hoje em dia. Em quarto lugar, com 3.931 votos, o grande mestre Avan. Avan já aparece no primeiro episódio onde sabemos da história do grande herói que salvou o mundo há 15 anos atrás. Sem ele, Hadler já teria dominado o mundo. Avan é um herói clássico e não só isso, ele também é um gênio. Mesmo ainda muito jovem, ele já começou a desenvolver técnicas de luta, inclusive uma das mais poderosas que é o Avan Strash. Em sua época, ele inspirou outros heróis a segui-lo, dando esperança e segurança também para a princesa Flora. Dentre os 42 episódios, Avan participou efetivamente apenas de 3. Dentre seus feitos, além de ter salvo o mundo há 15 anos atrás, ele é responsável pela resistência atual dos maiores heróis que temos no mundo de Dragon Quest. Ele é o mestre de Ryunkyo, Man, Poppy e Dai, sendo que o Dai ele fez um treinamento intensivo e em pouco tempo conseguiu transformar o Dai num herói. Aliás, Avan também é uma inspiração para todos os seus discípulos. No episódio 5, Avan se sacrifica para salvar seus discípulos, usando o feitiço Megante, o que acaba resultando na sua morte. Ou será que não? Porém, sua influência e seus ensinamentos seguem até hoje inspirando seus discípulos. Avan é um gênio das batalhas, não só isso, ele tem diversas habilidades. Sua principal característica é sua bondade e seu heroísmo. Apesar do seu conhecimento em diversas áreas, inclusive ele é um grande cozinheiro, Avan sempre ocultou seu poder. Somente quando necessário é que ele se mostrava quem ele realmente é. O que chegou a fazer o pai da Man, o Roca, duvidar do Avan por um momento, como vimos no episódio 61, que é um especial mostrando o passado do Avan. Avan é simplesmente um herói por natureza. E assim como o anime de Dragon Quest, este é o mestre que merece muito mais reconhecimento na cultura pop do que ele tem agora. Eu colocaria ele facilmente num top 3 aí de melhores mestres de animes shonen. E em terceiro lugar, temos Poppy com 6.990 votos. Sua primeira aparição foi no episódio 3 do anime, e desde então ele se tornou o melhor amigo de Dai. Ele é filho de um ferreiro e sempre teve muito medo de tudo, mas inspirado pelo Avan, ele se junta ao mestre Avan, que o treina para ser um mago. Poppy com certeza é o personagem que teve o maior desenvolvimento e destaque em diversas vezes. Ele é o personagem mais humano, que tem falhas e também tem as suas qualidades. E ele luta constantemente para se tornar uma pessoa melhor e superar suas dificuldades. Inspirado por Avan, Man e Dai, Poppy no decorrer do anime vai se tornando um personagem cada vez melhor. Já em seu primeiro episódio, ele entra em ação e derrota um dos monstros enviados por Hadler. E é no episódio 9 que Poppy supera o seu medo e vai para o campo de batalha ajudar Man e Dai contra Crocodile. Crocodile havia jogado sujo porque ele se uniu ao Zabueira e o Zabueira colocou um feitiço no avô do Dai, fazendo com que Brass se voltasse contra seu próprio neto. Inspirado por Avan, Poppy bola um plano de último momento.
ele consegue enganar o Crocodile e fazer um feitiço para libertar o Braz do feitiço do Zaboeira. Apesar disso, Pop acaba tomando uma surra do Crocodile e demonstra ser um mago bastante resistente. A atitude de Pop acaba mexendo com o Crocodile, que vê ali o Pop se sacrificando para ajudar seus amigos de forma honrada, enquanto ele estava utilizando de métodos desonrosos feitos pelo Zaboeira. Dai então, sem ter o impeditivo do seu avô lutando contra ele, começa a lutar de mãos limpas, mas a Man fica preocupada por ele não ter uma arma, então ela cura o Pop e o Pop joga uma espada para que Dai possa lutar. E assim, com um belo trabalho em equipe, eles conseguem vencer o Crocodile. No episódio 12, depois da Man virar prisioneira do Ryunkel, Pop se desenvolve ainda mais e ele consegue o feitiço Hanayo, e também bola um plano para eles derrotarem o Ryunkel. O feitiço serve para controlar o clima, então o Pop pretende reunir nuvens carregadas ali com raios para que o Dai consiga fazer o Raiden. Eles treinam esse novo ataque combinado e quando eles enfrentam o Ryunkel, eles conseguem utilizar a combinação desse golpe. Ryunkel é atingido e o Pop acredita que eles conseguiram derrotá-lo, mas eles não conseguem derrotar o Ryunkel. No episódio 16, Pop passa a ser mentorado por Matorif, e Pop aprende o Rura, que é um feitiço muito útil no decorrer do anime. No episódio 17, Pop tem que enfrentar mais uma vez seus medos, ele tem que encarar o Rei Demônio. Man é derrotada com apenas um golpe após ser provocada pelo Hadler. Man é nocauteada e o Hadler tenta finalizá-la com um feitiço, e Pop corre para tentar salvá-la. Ele consegue protegê-la, mas fica um pouco ferido. Hadler prepara um Bejirama para matar Pop e Man. Pop entra em desespero e pensa em desistir, mas a Man conta com ele e assim ele retoma sua coragem. Pensando em proteger a Man e ajudar o Dai, Pop então consegue utilizar também o Bejirama. Ele mesmo fica surpreso com seu próprio poder e até mesmo Hadler se surpreende. Pop repele o Bejirama do Hadler e ainda consegue fazer com que Hadler vá para trás. Aproveitando a brecha, Pop usa uma das bombas que ele tinha preparada e joga na direção do Hadler e os monstros, e assim ele ativa a bomba com um feitiço, explodindo todos eles. Mas o Hadler consegue sobreviver, e prepara um feitiço ainda mais poderoso do que o anterior para tentar matar a Man e o Pop. O Pop tenta fugir com a Man, mas ambos são atingidos pelo ataque do Hadler. Apesar desse ser um dos momentos épicos do Pop, ele não consegue vencer o Hadler. No episódio 23, Pop enfrenta sozinho 5 dragões. Pop ataca com o Betan e consegue derrubar os 5 dragões, mas Pop fica sem poder mágico e acaba caindo perto desses dragões. E logo Pop descobre que na verdade conseguiu apenas derrotar 3 dos 5 dragões e 2 deles conseguem se levantar e começam a perseguir o Pop. Apesar do Pop não ter conseguido resolver todo o problema, esse foi um feito que merece destaque. No episódio 26, Pop dá uma de covarde apenas para fugir e sair sozinho e enfrentar Baran e seus montadores de dragões. Pop intercepta eles no meio do caminho, Galdandi subestima o Pop e Baran diz que Galdandi não deve subestimá-lo. Pop ataca todos usando o Betan. Pop mata 3 dragões deles. Lahart pede que Baran vá seguir o seu caminho para ir atrás do Dai, enquanto eles se encarregam do Pop. Baran usa o Rura e o Pop tenta interceptá-lo também usando o mesmo feitiço, mas ele acaba sendo impedido pelo Borahorn. E assim os planos do Pop de deter o Baran e sua equipe acabou sendo frustrado. Borahorn dá uma surra no Pop. Lahart pede que o Borahorn arremesse o Pop na lança dele para que Pop seja morto logo. Pop é arremessado contra a lança, mas Galdandi o captura com seu dragão antes que ele caia. O Galdandi pretende fazer com que Pop sofra ainda mais. O dragão de Galdandi começa a esmagar o Pop e o Pop finge não aguentar mais. Pop pede para ter a cabeça comida pelo dragão. Mas se tratava de uma armadilha do Pop, ele coloca a mão dentro da boca do dragão e utiliza o feitiço. Usando o poderoso Bejiragon, Pop consegue explodir a cabeça do dragão e se libertar. Galdandi, querendo se vingar, utiliza penas que sugam poder mágico e também a vitalidade do Pop. Galdandi causa um ferimento no braço do Pop e começa a espancá-lo depois. Galdandi está prestes a derrotar o Pop, mas o Ryunkel aparece e o salva no último momento. Mesmo o Pop tendo sofrido tantos golpes e estar bastante fraco, o Ryunkel confia nele para ele derrotar o Galdandi. Pop, reunindo todo o poder mágico que lhe resta, atira um Merazoma queima-roupa, e assim ele consegue derrotar o Galdandi. No episódio 29, Pop é feito de refém pelo Borahorn e ele está disposto a se sacrificar para que Ryunkel sobreviva. Tudo isso para que Dai seja ajudado pelo Ryunkel, já que Ryunkel está em melhores condições do que ele.
e demonstrando o amor que tem pela mãe, ele pede que o Ryunkyo a faça feliz, estando disposto a se sacrificar para o bem maior. Baran enfrenta todos com a sua forma de Ryumadin e consegue vencê-los facilmente. Lembrando que o Dai, anteriormente, na batalha que ele enfrentou seu pai, ele acabou ficando sem memória. O Dai, que estava escondido dentro do castelo, numa cela, ele acaba conseguindo sair daquela cela e ir lá fora no campo de batalha para se juntar a seu pai, mesmo sem saber, sem ter memórias, ele estava sendo dominado pelo Baran. O plano de Baran é que Dai se junte a ele para destruir a humanidade. Mesmo depois de todos caídos, o único que consegue se levantar é Pop. Ele se coloca no caminho do Dai para impedi-lo de ir com Baran. Em um momento emocionante, Pop abraça seu amigo Dai, dizendo que mesmo Baran sendo o pai do Dai, ele não vai deixar que Baran o leve. Pop conta o quanto Dai fez diferença na vida deles e principalmente na vida do próprio Pop, e que se não fosse pelo Dai, Pop estaria ainda fugindo e vivendo uma vida de covarde. Pop declara que Dai é o pilar dos corações deles. Baran não dá a mínima para o Pop e segue na direção dele calmamente para matá-lo. Todos ficam preocupados com Pop, e Pop fica pensando numa forma de conseguir fazer algo contra Baran. Pop se pergunta o que Avan faria naquela situação, e é então que ele lembra do sacrifício do Avan quando ele usou o Megante. Pop está disposto a sacrificar sua vida pelo seu melhor amigo para que ele possa viver e salvar o mundo. Pop vai na direção do Baran, fingindo que vai dar um soco nele, mas no último momento, quando o Baran está prestes a matá-lo com um só golpe, Pop o engana com sua capa e consegue pular sobre o Baran, se posicionando de modo que ele poderá executar o Megante. Pop sabe que ele irá morrer junto com esse ataque. Dai, vendo aquela cena de alguma forma, é como se ele já tivesse visto aquilo antes. Isso desperta um pouco das antigas memórias do Dai. Pop se despede de todos e pede que inventem uma desculpa para Man. Por último, Pop olha para seu amigo Dai. Ao mesmo tempo que Pop chora, ele também sorri, dizendo que se Dai ficar com aquela cara boba quando Pop morrer, ele vai ficar bravo. Pop se despede de seu amigo e começa a relembrar de todos os momentos que eles viveram juntos. Ele diz que foi divertido, mas agora tudo acaba ali. Pop causa uma grande explosão e nesse momento Dai se lembra do nome de seu amigo e chama por ele. E graças ao Pop, Dai consegue se lembrar de tudo. Todos no campo de batalha lamentam que Pop se sacrificou. Infelizmente, o ataque não derrota Baran. Baran aparece no ar, segurando o corpo de Pop. Baran lança o corpo de Pop no chão e diz que a morte dele foi inútil. Gomi-chan, revoltado, tenta atingir o Baran e Baran golpeia ele, deixando ele também desacordado. Baran tenta pulverizar o Gomi e o corpo do Pop, mas o Dai o salva no último momento. No episódio 31, a morte de Pop é confirmada pela Leona, que tenta ressuscitá-lo com um feitiço que tem 50% de chances apenas de conseguir trazer ele de volta à vida. A princesa Leona não consegue trazer o Pop de volta, mas no outro mundo, Gomi-chan começa a conversar com Pop. Pop deduz que os dois estão mortos e naquele mundo tudo é possível, até o Gomi-chan falar. O Gomi pede que o Pop não siga caminho, porque se ele for por aquele caminho não retornará mais à vida. E Pop responde que as pernas dele se movem sozinhas. Pop diz que infelizmente seu poder não foi o suficiente. Gomi fica irritado e chama o Pop de fraco. Gomi dá um sermão no Pop dizendo que ele não vingou o Avan e já está desistindo. Enquanto isso, Dai trava uma batalha feroz com Baran e está em desvantagem. Gomi diz que Pop está abandonando o Dai e que Dai está lutando sozinho. Pop diz que pode estar morto, mas... E assim a cena é interrompida. Baran está prestes a usar o Giga Break para matar o Dai. A cena volta para o Pop. Pop com determinação diz que jamais abandonará o Dai. No outro mundo, Pop levanta o seu braço para lançar um feitiço. A cena volta para o campo de batalha e vemos um brilho no céu. Todos ficam surpresos e vemos logo que Baran foi atingido nas costas e quem foi o responsável por isso foi o Pop. Baran fica surpreso, pois um cadáver acabou de usar um feitiço. E assim, Pop ajuda Dai a derrotar o Baran. No episódio 36, Pop também age lutando contra o Zanza. Pop inclusive usa o ataque muito similar ao do Flazard, disparando 3 merazomas de seus dedos. No episódio 40, Pop também tem sua participação, ele usa a técnica dos dedos flamejantes lá do Flazard para destruir diversos inimigos. E com Iora ele destrói diversos monstros da armadura sombria. E esses foram os maiores feitos do Pop até o episódio 42. Pop, assim como o Mestre Avan, também é um herói disposto a se sacrificar pelos outros. Embora Pop tenha suas dificuldades e medos que o paralisam algumas vezes, ele vai superando esses medos pouco a pouco, e como qualquer humano ele tem as suas dificuldades, ele tem também as suas recaídas. Outro destaque é o quanto ele valoriza as amizades que ele tem. Além de ser grato ao Dai,
a Man e o Avan por ele ter se desenvolvido e não continuar sendo um covarde que só foge das lutas. E a evolução do Pop foi tanta que atualmente Pop é simplesmente o mago mais poderoso depois do Rei do Mal.